Quem não tem uma direção, não consegue ter satisfação na vida. Quem não tem um rumo, quem não tem um propósito, qualquer caminho serve. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, é que eu e você, nós precisamos de uma direção, nós precisamos de um rumo, nós precisamos ter um propósito. Só que não basta você ter um propósito somente, não basta você ter uma direção somente, você precisa ser guiado, você precisa ser conduzido nessa direção, rumo a esse propósito. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem de carro, você precisa saber o seu destino, você precisa saber qual é o caminho que você vai trilhar, qual é o caminho que você vai andar. Se você não sabe o caminho, você pesquisa, você usa um GPS, você chama alguém que conhece o caminho, ou no mínimo, você vai seguindo as placas. O importante é que você chegue no seu propósito, no seu destino, a tempo de cumprir a sua missão. Então eu quero na verdade encorajar você a não somente ter um destino, mas ter alguém que direcione você para esse destino. Eu quero encorajar você a descobrir o seu propósito, mas também deixar o Espírito de Deus direcionar você rumo a esse propósito. Eu quero encorajar você a não somente ser alguém que completa a sua missão, mas que durante esse caminho você é conduzido pelas pessoas certas. E no ponto final, o Espírito do Senhor seja aquele que direcione a sua vida ao propósito que Ele tem para você. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Juízes, no Antigo Testamento. Juízes capítulo 14. E aí você deixa aberto aí que nós vamos trabalhar. Eu vou fazer uma narrativa da história de Sansão, rapidamente. E a partir dessa narrativa a gente vai buscar as nossas aplicações nesse texto. O livro de Juízes, ele é um livro que o seu contexto foi um contexto muito complicado. Naquela época, Deus ele precisava sempre levantar um libertador, um juiz. Por quê? Porque o povo pecava, se corrompia, o povo clamava a Deus, pedia misericórdia, Deus tinha misericórdia, ouvia a súplica daquele povo, levantava um juiz, um libertador, e esse juiz, então esse libertador, libertava o povo de Israel para que eles pudessem servir a Deus. E isso foi um ciclo, aconteceu várias vezes. Nós chamamos esse período de um período cíclico, onde o povo pecava, se arrependia, clamava e Deus salvava o povo por intermédio de um juiz. E Sansão, ele entra dentro desse contexto. Sansão era um juiz, um libertador do povo de Israel. Deus então precisava libertar o povo de Israel daquela época dos filisteus. Era um povo onde Deus precisava arrumar uma situação para libertar o povo, usando a vida de Sansão. E qual é a situação que Deus utiliza para introduzir Sansão dentro do propósito dele? Deus então prepara uma moça, uma jovem na cidade de Tina, e Sansão então fica apaixonado por essa jovem. Depois que Sansão se apaixona por essa jovem, ele entra em contato com os pais dele e diz assim: ó, tem uma moça na cidade de Tina que eu estou apaixonado, eu quero casar com aquela moça, que vocês arrumem, busquem aquela moça para mim. Porque naquele período os casamentos ainda eram trabalhados, eram organizados. Os pais, a família eram que armavam os casamentos. Mas Sansão, ele achou uma moça no povo inimigo, e os pais de Sansão disseram: ué, você não tem mulher aqui no seu povo, no meio do seu povo? Sansão, como um menino emburrado, bateu o pé e falou: não, é essa que eu quero. Só que na verdade, os pais de Sansão não estavam entendendo que aquilo era um plano de Deus, para introduzir Sansão no povo inimigo, e assim libertar o povo de Israel, através dessa situação. Então eu quero que você veja comigo, antes do capítulo 14, o versículo 25 do capítulo 13,
é o último verso aí, capítulo 13. Diz assim o texto, Juízes 13, 25. Sansão estava no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Perceba que existiu um momento onde Sansão começou a perceber, sentir a direção do Senhor, do Espírito do Senhor para aquele propósito. É interessante que na nossa vida, quando nós estamos em direção a um propósito, aquilo que Deus tem para nós, em algum momento você vai entender que houve ali uma percepção profética no teu espírito. Você começou a se atentar para aquilo que Deus estava querendo fazer através da sua vida. Você começou a descobrir, a perceber no Espírito, você começou a sentir dentro de você que o Espírito do Senhor te impelia, te empurrava para uma direção. E esse é o sentido dessa palavra original aqui, quando Sansão começa a sentir, é empurrar, impelir. Quando você é dirigido pelo Espírito do Senhor, você começa a perceber Ele impelindo, Ele empurrando você para o propósito que Ele tem. E olha que interessante, Sansão, ele não simplesmente sentiu o Espírito do Senhor o dirigindo, como também ele deu os passos, ele correspondeu com esse impulso do Espírito Santo. Olha o verso de número 1, Juízes 14, 1. Olha só, Sansão então ele começou a perceber o Espírito do Senhor o impelindo, e agora então ele dá um passo, ele corresponde. O texto diz que ele desce para essa cidade. Por quê? Porque quando nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo, a gente deixa de ficar só com uma sensação, mas agora a gente dá passo para interagir com aquilo que o Espírito Santo tem gerado na nossa vida. Quando você é dirigido pelo Espírito do Senhor, você começa a descobrir que os passos em direção ao que Ele te falou é muito mais importante do que a percepção profética antes dos passos. Quando você começa a adentrar o plano e o propósito de Deus, você descobre que é muito mais sensacional do que o momento que você teve a percepção primária. Então, seja direcionado pelo Espírito do Senhor, mas não simplesmente sinta o impulso do Espírito Santo. Adentre o propósito do Espírito do Senhor, dando passos práticos, interagindo com o Espírito Santo. Você vai ver que em Atos 2, quando o Espírito vem, desce, eles passaram a falar em outras línguas. Essa palavra começaram, passaram, ela nos traz a ideia de alguém que interagiu. Então o Espírito vem e desce, eles passam a falar. Por quê? Porque houve o impulso, a percepção, a manifestação do Espírito, mas os discípulos adentraram aquele momento, dando o passo que eles precisavam. Foi exatamente o que o Sansão fez. Quando nós viemos aqui para o sertão, eu, a Vanessa, a nossa família, a gente começou a perceber no Espírito que o Senhor queria nos direcionar para esse lugar, mas a gente precisou sair desse lugar de percepção profética para um passo prático. É exatamente o que nós precisamos fazer quando somos direcionados pelo Espírito Santo. É muito mais do que sentir uma direção do Espírito, é você adentrar aquilo que Ele tem te falado, dando passos práticos. Olha o verso de número 4. Quando Sansão ele dá esses passos, ele desce a cidade, os pais dele, eles praticamente esqueceram que o Senhor havia aparecido a eles. Em Juízes capítulo 13, verso 5, você vai ver que um anjo do Senhor apareceu aos pais dele e avisaram: esse homem tem um propósito, esse menino tem um propósito, o teu filho tem um propósito, e o propósito é esse. Quando Sansão se direciona a essa cidade para pegar ou casar com essa jovem, eles não entendem, eles desconheciam, eles ao menos não lembravam. Verso 4: seu pai e sua mãe, entretanto, desconheciam que mesmo isso provinha da vontade do Senhor, a fim de providenciar ocasião contra os filisteus, porquanto naquela época eles subjugavam o povo de Israel. Como eu disse, próprio Deus havia avisado aos pais de Sansão, em Juízes 13, versículo 5.
Quando então Deus providencia um momento ou uma situação para introduzir Sansão no povo filisteu, os pais de Sansão não compreendem a direção do Espírito do Senhor. Perceba que em muitos momentos o Espírito do Senhor ele vai direcionar você, mas os seus pais, os seus parentes, as pessoas que em algum momento têm autoridade sobre sua vida, podem desconhecer o plano, o propósito do Espírito do Senhor. Agora, a gente pode pensar no seguinte: se os pais não reconheciam esse chamado, se os pais não reconheciam essa experiência, então Sansão vai parar, vai ser bloqueado. Não. O que é importante? Nós vamos sempre nos submeter aos nossos pais, nós vamos sempre nos submeter aos nossos líderes, mas existem momentos que o Espírito do Senhor, quando Ele dirige a nossa vida, Ele nos faz dar passos que os nossos pais, que os nossos líderes, em algum momento, ou se esqueceram da promessa, ou desconhecem o propósito de Deus. A pergunta que fica é: como fazer nesse momento? Como fazer se os meus pais, se os meus líderes não compreendem a direção que o Espírito Santo tem me dado? Eu costumo dizer que com muito amor e carinho, com muita oração, nós precisamos colocar isso diante de Deus, porque o mesmo Espírito que direciona você, naquele momento onde Ele te impulsiona, é o Espírito que vai trabalhar no coração dos teus pais, dos teus pastores, dos teus líderes, no momento oportuno. O mesmo Espírito que direcionou você para esse propósito, é o Espírito que vai conduzir os teus pais, os teus líderes a esse propósito. Ainda que os pais de Sansão não tivessem entendimento, desconhecessem esses propósitos, eles na verdade acabaram adentrando o propósito por causa da convicção de Sansão. Sansão disse: é essa aí o que eu quero. Os pais então conduzem Sansão a essa cidade. Sabe o que nós podemos aprender? Quando você é direcionado pelo Espírito do Senhor, ainda que as pessoas ao teu redor não entendam a direção que o Espírito Santo tem te dado, o propósito dele vai ser cumprido. Você não vê Sansão em momento algum sendo irresponsável com os pais, você não vê Sansão em momento algum sendo rebelde com os pais, você vê um Sansão com muita convicção: é essa que eu quero, é essa. Porque Sansão ele estava sendo direcionado pelo Espírito do Senhor. Quando os pais dão a negativa, ele responde com convicção: não é isso. A maneira que nós vamos trabalhar quando tivermos esse tipo de dificuldade nos nossos familiares, com as nossas lideranças, você na verdade precisa entender que a questão é a convicção de quem está dirigindo você. Porque aquele que dirigiu você para descer a uma cidade é o que vai dirigir os teus pais, os teus líderes para a direção que ele quer. O que não pode é, por causa de uma convicção, você se rebelar ou você querer dissertar dos teus pais, dos teus líderes. Entenda, o Espírito do Senhor é quem dirige a sua vida. Se o Espírito do Senhor é quem dirige a sua vida, você pode ter certeza que ainda que pessoas não compreendam a direção de Deus para você, o propósito vai acontecer. Sansão, ele é alguém que mexe muito comigo nesse texto, porque ele demonstra uma convicção tal, que faz com que os pais deles então comecem a adentrar os propósitos de Deus. Você com a sua convicção, quando você é direcionado pelo Espírito do Senhor, você pode fazer pessoas adentrar o propósito de Deus. Quando você tem convicção das direções que o Espírito Santo tem te dado, você pode ser um instrumento para também associar pessoas que o Espírito quer que flua nessa mesma direção. Ah, se você entender isso hoje. Então, muito mais importante do que você sentir o Espírito te direcionar, é você dar os passos, adentrar o propósito com convicção. Porque quando o Espírito de Deus nos direciona, nós podemos ter certeza de que o cumprimento será um fato. Acompanhe comigo, versículo 5 de Juízes 14. Então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Tina. Quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente um grande leão partiu rugindo na direção de onde estava Sansão. Presta atenção nisso aqui. Na direção dessa cidade, por algum motivo que o texto não nos mostra, Sansão se afasta dos pais dele,
do caminho natural, né, que ele fazia junto com os seus pais. E de repente um leão parte em direção de Sansão. Presta atenção nisso aqui. Sansão estava sendo direcionado por Deus, sim ou não? Pelo Espírito de Deus, sim ou não? Sansão estava debaixo de uma palavra do Espírito Santo, sim ou não? Isso evitou de um leão vir à sua direção rugindo? Não. Por quê? Porque não é o fato de nós estarmos na direção do Espírito do Senhor, não significa que os leões não virão. Você já vai entender isso aqui melhor. Perceba que esse leão aparece de repente. De repente. Semana passada eu falei sobre o de repente de Atos 2. E era um de repente no sentido de manifestação do Espírito. Então era um de repente positivo. Perceba que esse de repente não é um de repente positivo, porque agora é um leão vindo na direção dele. Porque os de repentes, negativamente falando, também acontecem na nossa vida. Sabe aquela má notícia? Sabe aquela dificuldade financeira, aquela enfermidade que aparece de repente na nossa vida? Mas Alexandre, eu estou caminhando na direção do Espírito Santo. Foi o Espírito do Senhor quem me direcionou. Por que é que isso está acontecendo comigo? Porque o de repente negativo também vem. Como é que nós vamos reagir quando de repente, quando a situação difícil se aparecer diante de nós? Porque quando nós falamos no nosso vocabulário mais facilitado, mais cotidiano, a gente diz assim: eu estou matando um leão por dia. Alguém já ouviu isso aqui? Quando nós falamos estou matando um leão por dia, o que eu estou querendo dizer? É problema todo dia, é situação difícil todo dia, é uma questão difícil todo dia, então eu tenho que matar o leão todo dia. Quando esse leão aparece para Sansão, é como se fosse uma dificuldade, um empecilho. Ele estava debaixo de uma direção do Espírito Santo, mas a dificuldade apareceu, o leão surgiu de repente. Quando você está debaixo de uma direção do Espírito Santo, não significa que os leões não aparecerão no seu caminho. Agora, o que eu penso e gosto dessa ideia de que quando aparece um leão, de repente, esse leão significa um problema, uma dificuldade, uma situação difícil. Isso não aconteceu só com Sansão no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele diz em 2 Coríntios 7,5, quando ele vai e chega na Macedônia, ele diz o seguinte: olha, eu estou bem certo, quando nós chegamos aqui na Macedônia, nós não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, por dentro e por fora, conflitos externos e temores internos. O que ele estava fazendo? Ele estava pregando o Evangelho, ele estava fazendo missões, ele estava debaixo de uma direção do Espírito Santo, mas ele disse: eu estou bem certo, as coisas não vão ser fáceis, os leões vão aparecer. Estar debaixo de uma direção do Espírito Santo não é sinônimo de facilidades. Sabe como é que Sansão lida com essa situação? Vamos aprender como que a gente pode lidar com esses problemas, com essas situações, mesmo quando a gente estiver debaixo de uma ordem do Espírito Santo. Verso 6. Foi então que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Sansão, ele foi tomado, ele foi apoderado pelo Espírito do Senhor. Sansão, ele é cheio da plenitude do Senhor. A palavra se apoderou significa dominar, invadir, ocupou. O Espírito do Senhor possuiu Sansão. Quando aparece o leão, a primeira situação que acontece é que o Espírito do Senhor se apodera dele. Deixa eu dizer uma coisa: você só vai vencer os teus problemas, você só vai vencer as suas dificuldades quando estiver debaixo da direção do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo. Os leões aparecem de repente, mas se o Espírito Santo se apodera de você, você certamente os vencerá. Sansão, quando ele é apoderado, tomado pelo Espírito do Senhor, ele me reporta Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da história, em Atos. Quando ele está lá pronto a ser apedrejado, as pedras começam a chegar. Ele estava debaixo da direção do Espírito do Senhor, pregando a palavra com ousadia, operando milagres. Foi tão profundo, foi tão poderoso que os mestres da lei, o pessoal religioso não aguentou, foi matar Estevão.
sabe o que acontece? A Bíblia diz que Estevão olha para o alto, olha para os céus e vê Jesus em pé. Ele tem a visão de Jesus. Por quê? A Bíblia fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Para lidar com as suas dificuldades, ainda que seja a morte, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de fé. Efésios 5,18 diz: não vos embriaguem com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, não sejam governados pelo álcool, não sejam governados pelas coisas mundanas, sejam governados pelo Espírito Santo, sejam direcionados pelo Espírito Santo. O que mais que acontece aqui? Verso 6 ainda: depois do Espírito do Senhor se apoderar dele, Sansão, sem nada nas mãos, ele rasga o leão. O que é isso? O fato de Sansão ter rasgado o leão sem nada nas mãos nos ensina. Sansão não tinha uma arma, uma carabina, uma pistola, uma AK-47. Sansão não tinha nenhuma espada. Sansão não tinha uma lança. A Bíblia não diz que ele estava com uma faca, com nada na mão. Sem nada nas mãos ele rasga o leão. Por quê? Porque quando você é direcionado pelo Espírito Santo, as lutas vão vir. Você não precisa ter nada nas mãos. O que você precisa é ter o joelho no chão, é ser cheio do Espírito Santo. Não ter nada nas mãos simboliza o fato de você não confiar na tua força, o fato de você não confiar nas tuas habilidades, o fato de você não confiar nas questões carnais. Não ter nada nas mãos é você depender totalmente da direção e do enchimento do Espírito Santo. É por isso que Sansão rasga esse leão sem nada nas mãos. O que nós precisamos para vencer os nossos problemas, as nossas dificuldades, é muito mais do que uma estratégia ou uma habilidade, ainda que isso seja importante. O que nós precisamos para vencer os leões do dia a dia é caminhar debaixo da direção do Espírito Santo e sermos cheios do Espírito Santo. O que nós precisamos é menos coisas nas mãos e mais joelho no chão. O que nós precisamos é menos intelecto e mais Espírito de Deus em nós, no sentido de evidência, no sentido de plenitude. Sansão, ele continua o texto dizendo o seguinte, Juízes 14:6, ele rasga o leão com as mãos, mas como se fosse um cabrito. Presta atenção aí, Juízes 14:6. Além de rasgar esse leão com as próprias mãos, o que já revela o agir poderoso de Deus na vida dele, você percebe que é como se fosse um cabrito. Existe diferença entre um leão e um cabrito? Quase que não sai. Existem diferenças? O leão é mais forte ou não? O leão é considerado o rei da selva. O cabrito, num certo sentido, ele é muito vulnerável. Ele precisa sempre de alguém pastoreando, cuidando. Sansão, quando ele é apoderado pelo Espírito do Senhor, ele rasga esse leão sem nada nas mãos. Detalhe, como se fosse um cabrito. Sabe por quê? Porque quando você é direcionado pelo Espírito do Senhor, aquele problema que aparentemente é desse tamanho, quando você é cheio do Espírito Santo, é como se fosse um cabritinho. Quando você é direcionado pelo Espírito Santo, aquele problema que muitas vezes te assusta e te impede de dormir, você cheio do Espírito Santo, ele se torna insignificante. Você picota ele com a mão, como se ele se fosse um cabrito. Aquele teu problema que você potencializa e joga lá em cima, você numa direção do Espírito do Senhor, ele se torna um probleminha. Você nunca mais vai deixar de dormir nas noites quando você é direcionado pelo Espírito Santo. Aqueles teus problemas de enfermidade, de falta de dinheiro, minha família, ei, deixa eu dizer uma coisa, dirigido pelo Espírito Santo, você rasga isso como se fosse um cabrito. Nós precisamos fluir nessa plenitude do Espírito Santo, porque nós vamos então, a partir disso, parar de potencializar os nossos problemas.
A gente diz que é um leãozão, vai ver um leãozinho. Quando percebe, não é nem um leãozinho, é um cabrito. Por quê? Alguém já ouviu aquela frase? Fale para o teu problema o tamanho do seu Deus. Em vez de você ficar resmungando diante de Deus por causa dos seus problemas, e aqui eu respeito os teus problemas, eu não estou querendo dizer que você não tem problema. O que você precisa é ter uma direção do Espírito, é estar cheio do Espírito, para que esses problemas não tirem mais o seu sono, e sejam de fato sanados, solucionados. Amém? Quando nós vivemos dirigidos pelo Espírito Santo, os problemas vêm, mas não vêm com o potencial que muitas vezes nós damos a eles. Verso 6 ainda: contudo, não contou sobre o incidente, nem quanto à maneira como agiu ao seu pai e à sua mãe. Observe que Sansão, por algum motivo, ele deixou o caminho natural. Apareceu esse leão, matou o leão, cheio do Espírito Santo, pois ele volta tranquilamente. Ele não diz nada para os pais dele. Observe que Sansão não faz questão de dizer para os pais: olha, eu dei uma quebradinha aqui nesse caminho, chegou ali na frente, apareceu um leão, e aí eu rasguei o leão. Não, nada disso. Ele não diz nada, ele não fala nada, em momento nenhum. No verso 9, quando Sansão volta para se casar com essa filisteia, também mostra que ele continuou guardando a experiência para si, ainda que compartilhando a vitória com seus pais. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Sansão não contou para ninguém o fato de matar esse leão, porque quando você é dirigido pelo Espírito Santo, você vai viver muitas experiências poderosas. Só que você precisa ter sabedoria para compartilhar as tuas experiências, entender o momento certo. Sansão, ele não vai diretamente contando para os seus pais. Nós precisamos aprender a discernir o momento para compartilhar nossas experiências. Nós precisamos entender da parte de Deus o momento ideal, a pessoa, porque senão nós vamos ficar vaidosos. As nossas experiências, sendo direcionadas pelo Espírito Santo, elas só servirão para nos envaidecer, para dizermos que somos super espirituais. Não é errado você compartilhar suas experiências, mas o que é importante é você entender o momento certo, a hora certa de compartilhar suas experiências. Quando você é direcionado pelo Espírito do Senhor, você passa certamente a ter mais experiência. Só que vai perceber que em algum momento essas experiências elas podem cessar. Sabe por que muitas vezes nós paramos de ter experiência com o Espírito Santo? Porque nós não temos a capacidade de guardar as experiências para o momento certo. Qualquer experiência você já coloca no YouTube, no Instagram, no Facebook. Olha o que aconteceu comigo. Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua experiência. Mas muitas vezes não era o momento de compartilhar. Sansão, ele segura essa informação. E sabe, eu gosto do apóstolo Paulo, quando ele chega lá na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 1 ao 4. Ele está defendendo o seu apostolado e ele diz assim: já que é necessário eu compartilhar algumas experiências com vocês, eu vou dizer, ainda que isso não seja proveitoso para mim. Eu conheço um homem que há 14 anos subiu ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, que não é nem lícito ao homem falar. Presta atenção comigo, há quantos anos? Conheço um homem que há 14 anos. Quando você estuda esse texto, você percebe dentro desse contexto, que ele está falando dele mesmo. O apóstolo Paulo, ele guardou uma experiência 14 anos. O apóstolo Paulo, ele segura uma informação, revelações, durante 14 anos. Por quê? Porque ele espera o momento, já que é necessário. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você for direcionado pelo Espírito Santo, você vai viver muitas experiências com Ele, mas entenda o tempo de compartilhar essas experiências, e tendo o momento de verbalizar. Senão a gente vai cerrar o ciclo de experiência com o Espírito, porque a gente abriu demais a boca. Amém? Acompanha comigo aí, o verso 9.
Juízes 14:9. Em seguida, recolheu o mel com a mão, e enquanto retomava o caminho, o saboreava. Sansão, na volta, quando ele foi lá para casar com a esposa, ele passa naquele mesmo caminho que ele tinha brigado, guerreado com aquele leão. Quando ele faz isso, ele percebe que no cadáver do leão existe mel. No cadáver do leão existe mel. Quando Sansão voltou naquele lugar, ele percebe que tem alguma coisa diferente naquele leão. A Bíblia diz que ele recolheu o mel com a mão, começou a saborear. Você lembra daquele texto em Romanos 8:28? Quando disse: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Quando nós amamos a Deus, tudo coopera para o bem. Amém? Assim como Sansão tirou o mel do cadáver daquele leão, saboreou, nós vamos tirar mel dos leões, dos problemas que a gente enfrenta. O que é o mel? O mel é gostoso, o mel é doce. Quando você tem um problema que, dirigido pelo Espírito Santo, vence, você volta naquela situação, você volta naquela cena, só que agora, para cooperar para o seu bem, você começa a extrair coisas boas dos problemas, coisas boas dos leões. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você for direcionado pelo Espírito Santo, você vai recolher coisas boas dos seus problemas. Você vai ser edificado. A Bíblia nos ensina que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Qual é o contexto imediato? O contexto imediato de Romanos 8:37 é tribulação, é dificuldade. Então ele diz: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Sabe o que isso significa em outras palavras? Quando você mata os leões e tira a mel deles, é ser mais que vencedor em todas as coisas. Quando você tem problemas, dificuldades, aquelas coisas que ficam aperreando você, cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, você não somente derruba esse leão, esse problema, como também você consegue tirar coisas boas dele. A crise edifica, já dizia o meu pastor. A crise edifica. Nós precisamos começar a recolher mel dos leões que nós matamos por aí. Porque ser direcionado pelo Espírito Santo não significa que não tem leão, mas quando o leão vier, o Espírito nos enche, a gente picota ele com a mão. Daqui um pouco, vai passar um tempo, quando a gente voltar lá naquela cena, a nossa vitória vai ter sabor de mel. Amém? Eu gosto disso. Eu quero finalizar no verso 9 ainda. Sansão ofereceu mel à sua família, aproximando-se de seu pai e de sua mãe, ofereceu-lhes mel, e eles comeram também. Todavia, não lhes contou o que tinha tirado do cadáver. Sansão não só tirou o mel do leão e saboreou, como também fez o quê? Compartilhou com seus pais. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você for dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, os leões aparecerem no seu caminho, você vai picotar como se fosse um cabrito, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Você vai desfrutar do mel. Só que mais que isso, você vai poder chegar para os seus familiares, para os seus irmãos, e vai compartilhar desse mel. Eles não viram você rasgando o leão. Eles não viram os teus momentos de choro. Eles não viram o teu sofrimento. Eles não viram quando de repente chegou, mas você estava debaixo de uma palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo se apoderou de você. Você rasgou esse leão sem nada nas mãos, como se fosse um cabrito. Você tirou o mel desse problema, e agora você vai poder chegar na sua família, diante do seu irmão, e falar assim: ó, tá aqui o mel, tá aqui a coisa boa. Compartilha comigo dessa vitória. Compartilha comigo desse favor do céu. Aleluia. Você sendo direcionado pelo Espírito Santo, você não só desfruta de experiência com Ele, mas você vai ter mel para oferecer para os outros.
mel é doce. Você vai deixar de compartilhar amargura por causa dos problemas. Você vai deixar de compartilhar amargura. Você vai falar assim, ó, tá aqui o mel. Às vezes a gente só compartilha amargura por causa dos problemas, por causa dos leões. O Espírito do Senhor está dizendo: deixa eu direcionar você, porque a partir de então você vai compartilhar mel, coisa doce, não mais raiz de amargura. Agora é vida, agora é vida. Nós precisamos entender isso. Se você for direcionado pelo Espírito Santo, você pode ter problema, você pode estar enfrentando um problema agora, mas na direção do Espírito Santo, esse problema que é um leão, ele se torna um cabrito, e você vai começar a tirar coisas boas desse problema. Por quê? Porque quem te dirige é o Espírito Santo. Você rasga o leão com a mão, o problema você rasga de uma maneira simples. Por quê? Porque quem te direciona é o Espírito Santo. Sabe por que muitas vezes a gente sofre tanto debaixo dos problemas, debaixo das dificuldades? É porque nós não estamos debaixo da direção do Espírito Santo. Eu quero concluir dizendo o seguinte: se você for direcionado, guiado pelo Espírito Santo, não significa que você não terá problemas. Você ser cheio do Espírito Santo não significa que o leão não vai aparecer de repente na sua vida. Mas uma coisa eu posso te dizer com certeza: esses problemas, esses leões que aparecem de repente, eles não vão matar você. Eles vão funcionar como um aprendizado, como uma escola de guerra. Você vai começar a rasgar esses leões com a mão, como se fosse um cabrito, porque lá na frente Deus está querendo usar você para distribuir mel para os teus familiares, para a sua igreja local, para o estado, para o Brasil e para as nações. Quantos aqui estão dispostos a serem guiados, direcionados pelo Espírito Santo? Quantos aqui estão dispostos a enfrentar os leões, cheios do Espírito Santo? Quantos aqui estão dispostos a serem conduzidos, direcionados pelo Espírito Santo? É só dessa maneira que os leões serão transformados em cabritos.